Olá, oitavo ano. Bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 11 de fevereiro, nós vamos continuar falando um pouco do nosso capítulo 1 sobre liderança. Então, vamos revisar o conceito de liderança e hoje nós vamos conhecer os tipos de liderança. Então, hoje, na aula de oficina de negócios, hoje, quinta-feira, dia 11 de fevereiro. Então, vamos relembrar o conceito de liderar. Então, o conceito de liderança. Então, nós falamos que liderar não é mandar, né? Isso não é mandar, não é impor. Liderança é ter uma forma de que todas as pessoas lhe ajudem em um bem comum, né? Isso você tem que saber organizar. Você tem que saber comandar a sua equipe de uma forma sem que haja aquela coisa de ele gosta muito de mandar, ele só quer que faça o que a gente quer. Então, a liderança ele é um processo de influenciar, motivar as pessoas e conduzir equipes de uma forma a atingirem um único objetivo. Então, não necessariamente tem que ser uma hierarquia ou uma posição assim de muito poder. Tem que ter habilidade de se inspirar. Então, isso implica que ao longo da vida podemos liderar em determinadas situações e não liderar em outras situações. Então, nós falamos também que algumas características do nosso cotidiano a gente está pondo em prática essa liderança. Então, liderar é conduzir, certo? A palavra liderar vem de conduzir, de motivar e não mandar impor, como nós já falamos. Então, agora nós vamos conhecer os tipos de liderança. Nós vamos conhecer os tipos, certo? Vamos trabalhar com eles e saber cada um explicado. Só que antes a gente vai relembrar algumas características que normalmente um líder ele possui, certo? Então isso a gente vai exercitando ao longo das atividades do dia a dia, que ajuda aí as pessoas às vezes a desenvolver mais esse lado de ter liderança. Algumas características é a autoconfiança, certo? A autoconfiança, é isso. Essa é uma das características mais importantes, principalmente para o futuro, certo? Ela não precisa ser mostrada, ela precisa ser experimentada. Então, por meio de várias coisas, você pode experimentar essa sua autoconfiança, né? Isso, confiar em si próprio e seus companheiros de equipe também, certo? Então, quando você vai trabalhar com algo que é coletivo, você tem que ter aí a motivação para superar os diversos desafios que vão aparecendo do longo do caminho, certo? Temos aí tomada de decisões.
certo? Tomada de decisões. Então, o líder, ele precisa tomar a decisão certa para que tudo que ele almeja esteja no caminho certo, ok? Isso é muito importante. Tomar uma decisão é uma coisa muito importante para o desenvolvimento de todo ser humano. É fundamental você fazer as suas próprias escolhas sempre que é solicitado para algo ou alguma coisa. Então, é bom você sempre conversar com as pessoas para saber qual a decisão tomar, certo? Então, um bom líder, ele também tem que resolver, né, isso, problemas. Resolução de problemas. Resolução de problemas. Por quê? Alguém tem que ficar em frente, né? Resolver os problemas é muito importante para um bom líder, porque ele vai entender detalhadamente o problema, vai ter paciência e agilidade para encontrar uma solução. É importante também escutar a opinião das outras pessoas. Sim, mas ele é que tem que tomar a decisão final, certo? Outra característica é trabalhar em equipe. Tem pessoas que não gostam de trabalhar em equipe, preferem trabalhar individualmente. E tem pessoas que, principalmente, adoram trabalhar em equipe. Então, o líder, ele sempre tem que trabalhar em equipe, ok? Então, sempre ele vai precisar da ajuda de outras pessoas. Para isso, precisamos agradecer as pessoas que estão disponíveis para nos auxiliar em alguma coisa, certo? Então, às vezes, quando você é solucionado para alguma coisa, você tem que saber como conduzir toda a sua equipe, fazer com que a equipe confie no que você está fazendo. Temos também que ter habilidade financeira. Habilidade, certo? Habilidade financeira. Saber administrar o seu próprio dinheiro é algo fundamental para ser um líder. Mas se você tem pouco dinheiro, também não importa. O necessário é saber a melhor forma que você vai utilizá-la. Utilizá-lo. Então, o ideal é sempre você fazer uma planilha com o que você precisa gastar e quanto você tem para gastar para aí ter uma ótima situação financeira, certo? Então, temos que ter também envolvimento e motivação. Envolvimento e motivação. Por que envolvimento? Porque se estamos trabalhando em equipe, nós temos que nos envolver por alguma causa. E motivação, porque as pessoas precisam ver que ali eles estão fazendo algo para que dê certo, que é bom para todos, que ali vai sair uma coisa muito boa. Não que seja perfeita, mas vai sair um bom trabalho. Então, se envolver sempre em situações novas, certo? Não só aquelas que você considera certa. Procure ter novas experiências e haja sempre com motivação. Não adianta você propor ajudar pessoas
em alguma coisa e depois fazer mal feito de propósito. Então, sempre procure dar o melhor de si. Essa é a principal ferramenta para o sucesso. Você fazer sempre o melhor de si, ok? Então, o poder da palavra também é uma característica fundamental de um líder. Saber se comunicar de forma adequada diante das situações. É claro que com isso ele vai fazer mais amizades, vai ter mais influência e vai aí ter um ótimo futuro profissional. Tão importante quanto conhecer e buscar características é entender que liderança é um fenômeno que envolve muitas pessoas e só é efetiva quando todos os membros do grupo estão interligados, ou seja, estão ali todos trabalhando juntos com o mesmo objetivo. Não adianta ter uma equipe, ter um bom líder, mas a equipe ela não está entrosada. Então, não vai adiantar muita coisa, certo? Mesmo que você tenha um líder bem sucedido, se você não tiver energia nem os esforços dos demais, não vai dar certo. Então, um bom líder, principalmente, ele precisa valorizar as pessoas que trabalham, o membro da equipe, e fazer com que essas pessoas elas busquem o melhor de si. Por outro lado, a boa equipe, certo? Ela tem que ter um senso de colaboração, ela tem que estar envolvida e tem que respeitar a liderança. Todos nós seremos líderes em determinada situação e em outras situações seremos liderados. O importante é que a gente saiba exercer esse papel com empenho e com respeito, e principalmente dedicação para o objetivo que vai ser compartilhado, certo? Então, vamos ver como as lideranças elas podem se classificar, certo? A gente já sabe que liderar é um processo aí, digamos que coletivo, entre líderes e liderados. Lembrando que pode ser autocrática, democrática ou liberal. Porque a gente sempre fala, pessoal, as pessoas pensam, a líder tem que mandar. Ele é sempre líder, ele vai ser líder. Não. Em alguma situação, eu posso ser o líder. Em outra situação, eu já posso ser o liderado. Vai ter situações que eu me engajo mais, que eu me identifico, eu tenho mais habilidade, então eu posso me encaixar ali como um líder. E vai ter situações onde vão ter pessoas melhores para trabalhar na liderança e eu vou ficar na parte de ser liderado. Então isso vai ter sempre uma variação, certo? Então o líder, além dele criar estratégias, certo? Ele vai ter que fazer com que sua equipe confie nele. Isso, sua equipe totalmente entrosada. Então, nós temos os tipos de liderança: autocrática, democrática e liberal. Autocrática, democrática e liberal. Então, os tipos de liderança são autocrática, democrática e liberal, certo? E nós vamos agora falar um pouquinho sobre cada uma delas. A liderança autocrática caracteriza-se pela centralização das decisões, instruções e ordem, certo? Nesse tipo, o líder ele toma a decisão e ele comunica aos seus liderados para que eles façam. Então, autocrática, certo?
autocrática. O líder ele vai tomar as decisões, vai falar para a sua equipe e a equipe vai fazer da melhor forma ali em grupo para que aquilo seja corretamente. Então, a autocrática. Esse estilo pode ser comum em situações com organizações em que os procedimentos são muito rigorosos, certo? Ou mesmo de que é preciso tomar uma decisão muito ágil e as equipes são muito grandes para serem consultadas. Daqui que vem a consultar muita gente ao mesmo tempo, então, geralmente temos aí essa liderança autocrática. O líder, ele tem a responsabilidade de tudo. Por outro lado, esse estilo de liderança, ao não abrir espaço para os liderados, costuma desmotivá-los, causando baixo engajamento. Os liderados reconhecem o mero exercício de autoridade. Então, fica ali como se só o líder, só a opinião do líder bastasse. Ele tem que tomar uma decisão rápida, não dá tempo dele consultar todo mundo. Então, ele vai tomar a decisão, vai passar para os membros e os membros vão fazer. Então, essa autocrática, ela pode ter aí um pouco de dificuldade e os liderados podem achar aí que é muita autonomia, muita autoridade. Mas, infelizmente, é uma questão aí de tempo, essa nossa primeira autocrática. A autocrática, o líder vai tomar a decisão sozinho e vai mandar as ordens, é isso? O líder toma a decisão e passa para os liderados. Então, o líder vai tomar a decisão, vai passar pelos liderados e às vezes isso não é muito bem recebido, mas infelizmente é a autocrática, certo? Temos a democrática, que envolve os liderados nessa tomada de decisão e requer a participação de todos eles para encontrar soluções. Esse estilo é associado a um ambiente mais colaborativo, porque os liderados têm mais espaço para colaborar e desenvolver as suas potências, né? Quando ali você tem tempo, tem um grupo pequeno, você consegue ali envolver todo mundo, ver a opinião de todo mundo, conversar um pouco, debater antes do líder tomar qualquer decisão. Isso se chama democracia, certo? Então, a democrática. A democrática, ela é justamente isso daí. O que é que acontece? O líder conversa com os integrantes. É isso? O líder escuta a opinião o líder escuta a opinião dos liderados. Antes de tomar qualquer uma decisão, o líder vai escutar a opinião dos liderados para ver como vai ficar, qual é o melhor caminho, certo? E, por último, a liberal. Por sua vez, ela dá liberdade total para as equipes de trabalho. Nem sempre isso é considerado muito bom. Equipes com esse estilo podem perder o compromisso dos resultados ou mesmo a motivação.
porque muitos não se sentem ali desafiados com a situação, certo? Se todo mundo pode fazer tudo, qualquer coisa, então tem pessoas que pensam assim: se eu já tenho uma pessoa para tomar a iniciativa para mim, por que eu vou me motivar? Por que eu vou fazer com que aquilo ali melhore? Não, tem pessoas que acham que vão se sentir desmotivados, não vou querer ter tanto interesse assim como tem, certo? Então, eles podem perder o compromisso e o resultado com a motivação. Uma vez que, por outro lado, se tiver muita maturidade e consenso, pode ser uma coisa bem realizada, mas só se eles estiverem ali bem engajados uns com o outro. Então, é importante compreender que não há estilo de liderança inquestionável, mas estilo adequado para cada perfil de equipe, para cada tarefa, para cada organização. Então, dependendo da situação, o líder ele pode variar e pode ter uma liderança autocrática, democrática ou liberal. Então, a liderança liberal, certo? Toda a equipe tem liberdade, certo? Toda a equipe vai ter a liberdade, certo? De trabalhar. Toda a equipe tem liberdade total de trabalhar, de fazer o que quiser. Então, algumas pessoas acham que precisam, se sentem motivadas, outras acham que já tem outras pessoas suficientes fazendo que ela não precisa fazer mais. Então, aí, qual você consideraria a melhor? A autocrática, a democrática ou a liberal? Então, hoje nós revemos os conhecimentos de liderança, vimos aí algumas características para ser um bom líder e os tipos especificando cada uma, certo? Agora nós vamos ficar com uma atividadezinha para casa. Essa atividade, lembrando que é para nota, vocês têm que mandar a foto pelo aplicativo para não perder o seu ponto extra. Então, vamos para a atividade de casa, que você vai realizar no seu caderno hoje, dia 11 de fevereiro. Lembrando que a matéria de oficina de negócios, ela tem que ficar em parte, não pode juntar a disciplina de matemática com a disciplina de oficina de negócios. Então, você vai ter que ter uma matéria extra para a oficina. Oficina de negócios. Então, nós temos aí a disciplina de oficina de negócios, a atividade de casa de hoje. Primeira questão. A primeira questão, você vai escolher uma característica de um bom líder. Uma característica de um líder e vai falar sobre ela. Então, escolher uma característica de um líder e falar sobre ela. Então, você pode escolher qualquer uma daquelas características citadas: autoconfiança, tomar decisões, resolução de problemas, trabalhar em equipe, habilidade financeira, envolvimento e motivação, e ainda o poder da palavra, que eu citei por último, que também pode ser considerada aí como uma das características de um líder. Então, você só vai escolher uma característica e falar aí, explicar ou dizer o que você imagina sobre
ela. Essa vai ser questão 1. A questão 2. Qual a característica? Qual a característica que você considera mais importante? Qual a característica que você considera mais importante? Lembrando que você também só pode escolher uma característica. Qual a característica? Então, você só vai optar por uma, certo? E a questão 3, você vai falar aí qual dos estilos de liderança você achou mais interessante. Qual o estilo de liderança ou os tipos você achou mais interessante? Quais os tipos você achou mais interessante? Então, aí eu tenho a questão 1, a questão 2 e a questão 3 para a nossa atividade de casa. Então, hoje, a nossa quinta-feira, dia 11 de fevereiro, não esqueçam de mandar essa atividade. Tenham uma boa aula, um bom final de semana e até a próxima aula.